Meus amigos, a paz, preciso da ajuda de vocês. Quem está aí já acompanhando a live, pode me dar o feedback do áudio, para me ter uma noção de como está o áudio aí. Sejam bem-vindos, boa noite. Quem está me ouvindo aí, me dá o feedback desse áudio aí, como é que está o áudio, por favor. Sejam bem-vindos, Jonilson, seja bem-vindo, Beto, a galera boa chegando. Em relação ao áudio, tá chegando para vocês aí? Alguém pode me dar esse feedback aí, meus amigos? Ô Diogo, seja bem-vindo. Ouvindo bem? Boa, Beto. Precisava saber. Amém, Ismael, meu professor. Legal ter contato com vocês. Obrigado, Davidson. Tempo que a gente não faz uma live, eu acredito até que essa é a primeira live do ano. A gente ficou alguns dias aí sem live. Legal, Ramon, seja bem-vindo, cara. Legal, legal. Taipuaçu. Já tem gente aí de Natal. Tem gente de São João, meu amigo Beto. Everton, acho que é de Fortaleza, Everton. Seja bem-vindo. O Joey de Natal, galera aqui da Maré. Chegou uma galera boa aí. O meu professor Rafael Lira já está na área. Bom, a gente vai conversar sobre liderança e juventude, mas especificamente sobre as estruturas que compõem o Ministério com os Jovens. Eu vou explicar pelo menos dois viés aqui dessa estrutura que compõe a liderança de jovens. Eu quero dizer para você assim que a live ela é legal assim no aspecto daquilo que eu trago para a nossa discussão aqui, mas ela se torna muito melhor, ela se torna muito mais rico, né, naquilo que está sendo proposto, quando a gente tem de vocês um diálogo, quando a gente tem de vocês uma proposta, uma troca, porque o melhor de tudo é a troca que surge a partir de vocês. A, a opinião, aquilo que vocês já viveram, aquilo que já aconteceu com vocês, talvez algum apontamento de alguma coisa que eu esteja falando, mas que esteja um pouco desconectado com o que você está vivendo aí. Então é muito importante que essa fala seja uma construção coletiva, não uma construção a partir do que eu estou falando, do que eu estou vivendo aqui. Bom, muito do que eu falo aqui é fruto de pesquisa e obviamente assim a partir de uma ideia de construção com essa mentoria, com esse treinamento ao longo dos anos que eu venho trabalhando com líderes de jovens e adolescentes de várias áreas do Brasil ou de várias áreas de atuação. Seja quem trabalha com a juventude na igreja, quem trabalha com a juventude de forma externa, só evangelizando, só em missões urbanas, mas enfim, toda e qualquer atuação do líder de jovens, ele é observado, sabe, quando eu vejo qualquer que seja a atuação, eu começo a observar mais, pesquisar mais, eu vou tentando buscar parâmetros naquilo que talvez eu já tenha visto, já tenha vivido, ou quem esteja vivendo hoje. Então, por si só, eu sou um pesquisador quase que diário daquilo que vocês têm desenvolvido. Então, assim, a gente vai trabalhar um pouco das estruturas que compõem o Ministério com os Jovens. Bom, pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos. Eu gostaria e preciso da participação de vocês. Acabou de chegar o Eliseu, foi meu líder de jovens há muitos anos, é uma pessoa que construiu muita coisa aí nessa liderança, tem uma história na liderança de jovens também. Pastor Eliseu, prazer falar contigo e ter você aqui nessa live. Vamos para cima. Bom, antes de iniciar de verdade, quero só fazer algumas colocações.
Se tem alguém aqui de São Paulo, dia 26 de maio vamos fazer o dia de treinamento aí em São Paulo. Então, assim, ainda tem vagas. Eu gostaria muito de ter esse dia de treinamento com as vagas que temos propostas para esse dia. Temos aí 30 vagas para esse dia. Então, assim, vai ser o dia 26 de maio em Tucuruvi, na comunidade cristã Prosseguindo, aí em São Paulo. Então, assim, no final eu vou colocar o link aqui na live para que vocês possam conhecer mais dos temas e tudo mais que serão abordados. No segundo semestre, nós vamos fazer o dia de treinamento em São Gonçalo, Niterói, São Gonçalo, a região de São Gonçalo, Niterói. Vamos fazer na Assembleia de Deus do Mutuá, São Gonçalo, igreja do meu amado pastor Adilson Faria. E só já para você guardar no teu coração e na tua agenda aí, já reserva essa data, dia 27 de outubro, vai ser na Assembleia de Deus da Ilha do Governador, a Conferência Capacitar 2018. Assim, tá muito legal os temas propostos. Eu vou soltar tema por tema, palestrante por palestrante. Serão 4 plenárias, 5 oficinas. Então, assim, para quem lida com jovens e adolescentes, é um mergulho intenso nesse tema. Então, assim, sugiro que você já reserve essa data na sua agenda aí. Todos os níveis de liderança, seja o pastor da juventude, o líder da coordenação, o regente, diretor, tesoureiro, todos os níveis da liderança que atuam com juventude, ou até mesmo o jovem interessado em liderança, é importantíssimo que você esteja lá. O Itamar, muito bom, galera aí junto com o Itamar, galera da Assembleia de Deus aí de Belémzinho, São Paulo, vai ser um prazer te receber lá, Itamar. Vai ser um prazer de verdade. Revê-lo, meu amigo. É um prazer revê-lo. Rômulo, seja bem-vindo. Erles, da Celeira de Vassouras. Estivemos fazendo a conferência lá. Fizemos a conferência lá. Foi maneiríssimo conhecer essa galera. Bom, os últimos 2 anúncios para nós começarmos aqui. Temos uma lista de transmissão para quem é líder de jovens, para quem gosta de juventude. Essa lista de transmissão no WhatsApp não é grupo, fiquem tranquilos que eu tenho horror a grupo. Não é grupo, é uma lista de transmissão. Semanalmente eu mando um artigo, mando um texto, mando um áudio, um vídeo, sempre relacionado à liderança de jovens. Se você quiser fazer parte dessa lista de transmissão, é só colocar. Daqui a pouco eu vou colocar meu número do WhatsApp aqui para você mandar um zap para mim com o seu telefone. Ok? Finalmente, em julho, terceira semana de julho, vamos fazer o Fórum de Líderes de Jovens em Natal. Se você é de Natal, se tiver o pessoal do Dejade aí, Natal, estaremos juntos na terceira semana de julho, por ocasião do 4º Fórum de Líderes de Jovens. Estou amarradão de chegar logo esse dia. A gente está, para nós participarmos desse fórum que é sempre lindo e revigorante para a gente. Vamos lá, vamos para cima. Vamos conversar um pouco sobre as possíveis estruturas. E para falar sobre as estruturas que compõem o departamento e elas devem ou interagem entre si, é importante pontuar algumas questões. Bom, as igrejas elas são diferentes em suas estruturas, em suas doutrinas, em suas propostas em ser igreja, mas sobretudo elas têm uma diferença quase que fundamental, né? A estrutura dela e a equipe que ela possui. Assim, tem gente que tem uma igreja enorme, que tem uma demanda de equipe grande, tem gente para você apontar várias questões, para você apontar várias possibilidades de ação. E tem igrejas menores, com espaço físico menor, com uma equipe menor. Então, assim, o que eu vou discutir agora ela é um pouco mais, talvez ela se adeque a todas essas igrejas. É diferente de uma postura, de uma proposta, por exemplo, de uma igreja como a Lagoinha. A Lagoinha em Belo Horizonte, por exemplo, ela tem no seu departamento com jovens, se eu não me engano, são 29 ministérios só com juventude. Estou falando de adolescente não, estou falando só com juventude. Se eu não muito me engano, são 29 recortes atendidos pela juventude da Lagoinha. Por quê? Porque ela tem estrutura, ela tem espaço físico e ela tem equipe para isso. São vários pastores que estão ali produzindo, ajudando, cooperando com o trabalho.
Mas só que esse tipo de igreja, esse tipo de perfil de igreja, ela é, vamos dizer assim, ela é quase que exceção. Na sua grande maioria, você tem ou você tem uma boa equipe, mas não tem um bom espaço físico, ou você tem um ótimo espaço físico, mas talvez você não tenha uma equipe desejada, porque ainda está em processo de formação, ou porque tem dificuldade de construir o processo de formação para chegar na equipe desejada. Então, assim, na sua grande maioria, as igrejas talvez tenham estrutura, mas não tem equipe, ou tem equipe e não tem estrutura. Raramente, raramente uma igreja consegue conciliar ter uma estrutura física e uma equipe ampla. Isso talvez seja exceção, sobretudo dentro desse aspecto que a gente está conversando. O que a gente vai conversar a partir da ideia de liderança de jovens e adolescentes, aonde isso chega, o alcance dessa liderança, o alcance dessa equipe, como o Ministério com Jovens pode alcançar, para além desse primeiro grupo, jovens e adolescentes, onde chega o alcance dessa liderança. A gente vai apontar pelo menos duas questões aqui, para então refletir sobre a questão da necessidade da formação de gente, de equipe para isso. Bom, geralmente, vamos pensar pelo menos dois perfis aqui de liderança. Existe um grupo aqui, um grupo aqui que lidera, por exemplo, é o líder de jovens, que ele lidera o departamento de jovens e adolescentes. Talvez existam pessoas aqui que vivem nesse formato. Ele tanto é líder de jovens como é líder de adolescentes. Existem grupos aqui de líderes aqui na live, ou que estão me ouvindo agora, estão me vendo agora, que ou são líderes somente de jovens, ou são líderes somente de adolescentes. Em se tratando de participação nas igrejas, assim, existe, só fazer essa provocação aqui, existem igrejas que tem no seu grupo de jovens, vamos dizer assim, adolescentes inseridos. E aí eu vou te explicar por quê. Eu não sei se isso acontece na sua realidade, mas, por exemplo, algumas igrejas que eu conheço, e eu já passei por algumas dessas, o adolescente, ele é adolescente na igreja até, vamos dizer assim, até seus 15 anos. Ele participa do conjunto de adolescentes ou da atividade com adolescentes até seus 15 anos. Em algumas igrejas, depois desses 15 anos, esse adolescente ele é remanejado para o grupo de jovens. Então, agora, naquela congregação, naquela igreja, aquela pessoa é considerada do grupo da juventude. Então, embora ela seja do grupo da juventude, ela ainda é uma adolescente. Isso vai se misturando, e é importante que a gente pense na implicação disso, exatamente pela proposta que eu estou trazendo aqui hoje. Isso vai se misturando. Eu sou um adolescente de 15 anos, já estou inserido na juventude, eu tenho 16 anos, já estou inserido na juventude, ouvindo questões sobre juventude, estando participando do mundo da juventude, contudo, eu continuo sendo um adolescente. Existem igrejas que essa transição acontece a partir dos 18 anos, até 18 anos ele é um adolescente. E existem igrejas que, pelo fato do líder de jovens liderar os dois departamentos, eles são um departamento só, um grupo só, uma estrutura só, uma equipe só, um conjunto só, e aí não sei como você vai chamar isso, mas é um grupo só. Talvez de um grupão de 18, de 12 a 25 anos, a 30 anos. Você veja como isso pode ser complexo, um diálogo de um líder para falar com um jovem que tem, sei lá, com um rapaz que tem 13 anos e alcançar no seu diálogo, no seu discurso, alguém que tenha 23 anos, 26 anos. Então, assim, são problemas diferentes, são questões diferentes de vida, são momentos de vida diferentes. E o grande esforço desse líder é tentar comunicar com esses dois grupos, já que ele é líder desses dois grupos. Como funciona isso? Então, assim, é muito complicado se você não consegue estruturar a sua equipe, estruturar o departamento. Você vai ficar o tempo todo tentando se comunicar com todo mundo, mas na verdade não vai se comunicar com ninguém.
é muito importante que a tua observação esteja o tempo todo tentando entender aonde vai o alcance da tua atuação de acordo com o grupo que você está trabalhando, de acordo com o grupo que você está liderando. Então você tem ali adolescentes, jovens, e nesse meio aí, se você não tiver uma equipe ampla ou uma estrutura física ampla, você tem todos eles no mesmo grupo. Você tem um adolescente de 15 anos e um jovem de 29 anos no mesmo grupo. E são tempos de vida diferentes. Um está concluindo a faculdade, o outro ainda está no ensino médio. São questões de vida totalmente diferentes. E o líder tentando se comunicar com os dois e não consegue, às vezes, se comunicar com ninguém. Porque são abordagens diferentes. E aonde que essa problemática entra na nossa proposta? No que a gente está tentando discutir aqui hoje. Ainda que a tua igreja ela não consiga ter um grupo, vamos tentar imaginar assim, um grupo de liderança ampla que dê suporte ao avanço ou à ampliação das tuas ações, você precisa entender a importância de que cada grupo desse demanda um diálogo diferente. Se você não entender isso, se você não perceber que a necessidade que você tem de abordar de forma adequada cada recorte desse, você pode ter certeza que o melhor congresso que você vai fazer não vai alcançar o grupo na sua plenitude. Você não vai conseguir dialogar com o grupo, você não vai conseguir propor para o grupo, você não vai conseguir interagir com o grupo adequadamente, porque você está falando com quem? Está falando com a menina de 14 ou com uma menina de 28 que já tem sua estrutura familiar iniciada, ou já tem o seu filho, está numa outra questão de vida, está numa outra luta de vida. Então, assim, com quem você está se comunicando? Então, se você não tiver, pelo menos agora, a necessidade, a percepção da tua atuação acerca desses recortes que você está trabalhando, você não vai conseguir alcançá-los com seriedade. Desculpa, talvez você vai propor, criar eventos, criar demandas, sabe? Você vai fazer alguma coisa acontecer. Você vai fazer essa roda dos eventos girar. Assim, é um grande engano, talvez assim, é um engano que esse grupo de liderança não consegue perceber, mas que estão se enganando, ou que de alguma forma não estão percebendo a complexidade disso. E aí você está o tempo todo ali propondo, fazendo evento, sabe? Faz evento de manhã, de tarde, de noite, faz evento, faz congresso, faz pré-congresso, faz pós-congresso, faz um mundo de eventos e não consegue alcançar adequadamente. Por que não consegue alcançar adequadamente? Porque não consegue perceber essas estruturas dentro do mesmo departamento. Então agora eu vou de verdade entrar naquilo que eu vou propor para vocês. Antes eu vou ler aqui uma fala do Everton. Eu tenho um problema que por poucos adolescentes não tem um departamento na igreja, então às vezes pré-adolescentes já tem que pegar para os jovens porque os temas... Então, eu vou entrar exatamente nisso agora, o Everton. Sejam bem-vindos, esse povo que chegou agora, meu sogrão, veja você, meu sogrão, na minha live aqui, é muita honra. Oi, prima, tudo bem, Ana? É muito bom ter você aqui. Você é bênção na minha vida. Tô contando os dias para você vir para o Rio de Janeiro. Mas tá muito perigoso aqui, não vem no Rio não. Vem no Rio não. Saudade de vocês, prima, saudade de vocês. O Sidmar, meu professor, também chegou na live aí, é muita honra. Tá doido. Vamos para cima, gente. Bom, eu vou propor aqui numa perspectiva de que você tem a sua equipe, você tem, vou imaginar que você é um grupo, você tem uma equipe de liderança, e vou imaginar que você é líder de jovens e adolescentes, do mesmo grupo. A complexidade desse processo todinho, é quando você não consegue perceber a necessidade de propor para os recortes. Existe um problema ter todo mundo no mesmo grupo? Existe. Mas pior do que ter todo mundo no mesmo grupo é não conseguir perceber a importância de propor
para os recortes desse grupo. Então assim, você pode ter dentro do teu grupo jovens e adolescentes. Você pode ter os jovens de adolescentes de 15 com jovens de 26. Não é o ideal, mas se você não tem dentro da tua estrutura física da igreja ou dentro da tua instituição, não tem uma equipe de liderança para cada recorte, imagina que seja só você para cuidar de todos, o que talvez seja a grande maioria, a esmagadora maioria das lideranças propostas. Então você precisa pelo menos propor atividades e uma agenda de atividades e uma proposta para cada recorte. Eu estou falando de adolescentes e eu estou falando de jovens. Ainda que eles estejam inseridos no mesmo grupo, eles precisam ter ações distintas. Eles precisam ter uma abordagem específica. Senão você vai tentar falar com todo mundo e não vai falar com ninguém, como falei anteriormente. E aí é que está a questão. Se você tem, dentro do grupo de adolescentes, a necessidade de propor para eles, você também tem dentro do grupo de jovens a necessidade de propor para eles, você precisa pelo menos pensar em dois viés aí, que aí é onde eu quero te chamar a atenção. São dois viés altamente que estão ali o tempo todo estando com o grupo e precisam ter a atenção da liderança. E que grupo é esse? Quando você fala de adolescentes, quem for pensar para adolescente precisa observar os juniores. Precisa observar aquele recorte de 10, 11 anos. Que ele não é mais criança, ele não se sente mais criança, ele não quer estar no grupo das crianças, ele está irritadíssimo porque ainda está no grupo das crianças. E ele fala para a mãe dele, para o responsável, para o pai, pô, não quero mais. Na verdade, a estada dele na igreja já é um tormento para ele, porque quando ele precisa ir para a igreja, quando ele vai para a igreja acompanhando seus pais, ele é inserido numa perspectiva kids, numa perspectiva infantil, e ele já não se sente mais. Ele já está mais próximo de uma relação com os adolescentes, que por sua vez não querem ter os juniores do lado. É um troço complexo. Para quem vai lidar com adolescente, não considerar os juniores deixar esses juniores se perdendo. Então assim, eu conheço muitos pré-adolescentes que assim perdem total prazer de pensar em ir para a igreja, perdem total prazer de pensar em dialogar com a juventude ou com sua liderança, com a sua igreja, e aí se desconectam da instituição porque não tem na instituição uma abordagem que contemple eles, uma abordagem que alcance eles. Então assim, é muito complicado quando você tem o grupo, não percebe o grupo, quase que deixa o grupo de lado, e aí talvez não porque você quis isso, mas porque você não conseguiu perceber esse grupo que está orbitando. Ele não quer mais estar com a tia lá do Kids, ele não quer estar mais participando das atividades das crianças. E eu estou falando porque eu vivi um pouco disso. Eu já era grandão para a minha idade. E assim, tentei de todas as formas ser inserido no departamento do adolescente. Tentei de todas as formas, pedir. Na época, se eu não muito me engano, eu acho que a regente era Zeni. Eu acho que aí alguém foi pedir para mim, para poder participar. Eu era grandão, já estava totalmente irritado com a ideia de participar das atividades dos kids. Então assim, eu não sei se você já viu isso, mas quando o pastor pede para que as crianças, né, o departamento Kids vai se apresentar lá na frente, vai cantar um louvor, e você vê os maiorzinhos, os caras ali de 10 anos e tudo mais, eles chegam na frente com uma perspectiva diferente. Ele está meio irritado, está meio chateado, ele está até meio que com vergonha, porque no departamento Kids é aquela molecada ali de 6, 7, 8 anos que estão pulando, que estão gritando, que estão rindo um do outro porque está cantando, e os juniores já estão irritado com aquilo, já estão numa outra vibe. Por sua vez, inserir eles no departamento do adolescente também é uma questão problemática, é uma questão difícil, porque os adolescentes não vibram com a ideia de ter um carinha de 10 anos, grandão, 11 anos, e como é que funciona isso? A menina de 13, 14 anos,
sabe, com aquela fase de adolescente, aquela efervescência, aquela aceleração de adolescentes e foto, e selfie, e redes sociais, de repente ela olha para o lado, tem uma menina de 10 anos, e ainda que seja grande, ainda está numa outra, ainda interagem com estímulos de criança. Então, o que eu estou tentando propor? O que eu estou tentando fazer com que você perceba a importância disso? Quem era adolescente, eu estou tentando pensar um universo onde você é líder de um grupo só, que talvez seja uma grande maioria. Você tem um líder de jovens, você tem um líder do grupo, e talvez ele seja líder do grupo todo, né? Então, se você entender a necessidade de cuidar dos adolescentes, tanto quanto você precisa cuidar da juventude, que são demandas diferentes, que são idades diferentes, que são crises diferentes, você precisa, ao olhar para os adolescentes, você precisa observar os juniores. Aí você vai me dizer, pastor, você não acha que é pesado demais, não? Você não acha complicado demais, não? Você não acha difícil lidar com esse processo, não? Se eu já tenho dificuldade para lidar com o grupo, se eu já tenho dificuldade para cuidar dos jovens e adolescentes, ainda quer que observe os juniores, estou falando você. Mas é importante que você entenda a necessidade de ampliar então a equipe. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas nós precisamos, quando observar os adolescentes, precisamos observar esses juniores que estão orbitando e que precisam da nossa atenção. Se a gente não considerar esse grupo, mas isso não deve, isso não tem que estar sobre minha responsabilidade. Isso não tem que estar sobre a alçada do líder de jovens. Eu concordo, mas existem estruturas, existem instituições que não têm equipe para lidar com isso. Então você precisa formatar, ou formar, ou treinar pessoas para cuidar desse grupo específico. Os juniores ali 9, 10, 11 anos não podem ficar soltos, não podem ser um grupo de pessoas que ficam ali esperando somente a hora para entrar no departamento de adolescentes ou na sua atividade com adolescentes. Você precisa ter um cuidado com esse grupo, você precisa ter uma atenção por esse grupo. É um grupo que está ali cheio de crises, cheio de dúvidas, cheio de demandas e precisam ser atendidos dentro do seu recorte. Também você não tem que estar conversando com juniores na perspectiva que você conversa com os adolescentes. É um recorte específico que precisa de uma atenção específica. Aí você precisa ampliar a tua visão. Não adianta, você não vai conseguir conversar com juniores, adolescentes, jovens, e aí é o segundo ponto que eu vou falar sobre, que é os jovens casados. Pelo menos 4 viés, você não vai conseguir fazer você sozinho com as suas ideias copiadas do Google. Não vai rolar, não vai funcionar, você não vai conseguir alcançar. É preciso que você amplie as suas ações, pesquise, converse, estabeleça mentores, leia, pesquise, sabe? Converse, propõe esse tema para conversar com a liderança da igreja, provoque reflexões com a liderança da igreja, com o seu pastor. O que não dá é para você sozinho, com a sua boa intenção, tentar alcançar dos juniores aos jovens casados. Mas o que eu quero, pelo menos, chamar a atenção é que esse grupo estão inseridos quase que silenciosamente estão inseridos nesse grupo que você chama de grupo da juventude. Tanto os juniores que estão tentando bater na porta para dialogar com os adolescentes, e os jovens casados, que é um grupo que precisa também de uma atenção para além do grupo de jovens que você lidera. Então, e aí é importante falar sobre isso agora, mas antes de eu começar a entrar na questão de jovens casados, eu vou ver aqui uma colocação do Joey. Diz: pastor, estou indo nessa perspectiva, trabalhos específicos com esses grupos distintos são mais... E é isso aí. Hein, Joey? É exatamente essa tua colocação, concorda com o que eu estou falando. Se você não tem estrutura, não tem equipe suficiente, não tem estrutura física suficiente, e acredito que a solução seja, além de pesquisar para esse público específico, é tentar ampliar o grupo de liderança. E aí não é uma questão só de você
ter gente no grupo preparada, ter gente na igreja preparada. É pensar de verdade numa das suas responsabilidades, que é a formação de liderança. A grande crise desse processo, a grande crise dentro desse processo de construção de uma liderança, ou construção de uma solução, é que desculpa, não gosto de generalizar, mas muita gente, quando assume a responsabilidade de liderar, é exigido dele uma resposta para imediato, ou seja, você precisa cuidar do grupo agora, criar demandas agora, para, além de cuidar desses que estão aqui, alcançar um número maior para o grupo. Alcançar jovens que se afastaram, alcançar jovens com a mensagem do Evangelho. Legal, sempre vai ser exigido uma resposta para imediato. Mas o que me entristece, o que me preocupa, é quando o líder não consegue perceber a importância de enfrentar como é que eu posso dizer? Ele não consegue perceber a importância de enfrentar o preparo, não consegue perceber a importância de enfrentar a formação, que aí é o que a gente já conversou em outras oportunidades, que é muito claro para mim que o processo de formação de liderança deve ser enfrentado pelo líder de jovens desde o primeiro dia na sua gestão. É o grande erro da gente, é só começar a pensar na sucessão, é só começar a pensar no que vai vir no final da nossa gestão, ou na reta final, nos meses finais, né, ou no ano final, sei lá. Então, assim, isso aí atrapalha demais, porque eu preciso estar o tempo todo, primeiro, aperfeiçoando quem está comigo e pensando nessa ampliação da minha ação. Então, assim, eu não posso somente ter uma equipe para pensar um recorte só, assim, a não ser que esse seja o único recorte que você trabalha. Se o pastor falou, trabalha só com a juventude, beleza, teu foco vai ser a juventude. Mas ainda assim, dentro da juventude tem várias possibilidades de recorte. Você pode trabalhar jovens adultos, diferente dos jovens do grupo da juventude em si. Você pode trabalhar os jovens casados, e é esse recorte que eu quero dialogar com você agora aqui, é a questão dos jovens casados. Mas o que não pode deixar de pensar, ou para que você observe, não pode deixar de estar sob observação as camadas dentro desse processo de liderança. Dentro do teu grupo existem outros grupos que precisam da tua observação e que precisam do teu cuidado. Se você não tem equipe para isso, uma das tuas missões como liderança de juventude desse teu grupo é o processo formador de liderança. Então isso para mim é muito claro, a necessidade de estar o tempo todo formando lideranças com base não só nas demandas, nas necessidades que eu tenho no hoje, mas também na perspectiva que vai vir amanhã, nas possibilidades que vão surgir na perspectiva de um aumento de pessoas que vão estar se agregando no grupo. Bom, falamos de adolescentes, que o líder de adolescente precisa cuidar ou observar os juniores. E aí você tem os juniores, os teens, que são os adolescentes. E aí você trabalha de verdade com um grupo de jovens, você tem ali, sei lá, de 18 a 29 anos, e aí você vai diferenciar esse grupo. Você pode trabalhar várias abordagens ali. Você pode trazer até, tem igrejas que vão ter abordagens com jovens até 35 anos, por exemplo. Mas dentro desse grupo de jovens, você não pode deixar de considerar, e isso é quase como uma premissa muito importante, é pensar em atividades acerca dos jovens casados. Deixa eu ver uma dúvida aqui do meu pastor Rafael. Eu tenho dúvida se essa junção dá certo. Isso, então, pastor, eu falei sobre isso no início. Esse não é o melhor dos mundos. O líder de jovens cuidar do grupão, digamos assim, e ser líder de jovens e de adolescentes, esse não é o melhor dos mundos. O ideal, e aí o problema é que nós estamos longe do ideal na formação de lideranças. Nós estamos muito longe do ideal na formação de lideranças.
Sendo assim, como os pastores propõem, eles pegam um casal de liderança ou um líder dinâmico, aquele cara que ele acha que vai responder melhor às demandas da igreja, e vai pegar o grupão de jovens e adolescentes, e aí que entra algumas crises dentro desse processo, algumas crises que, assim, para mim, é um grande erro dentro desse processo construtivo, é que muitos desses grupos que se criaram juntando adolescentes e jovens, não só se juntaram pela falta de equipe, ou pela falta de lideranças formadas para lidar, ou lideranças preparadas para lidar com grupos distintos, mas eles se juntaram, eles se fundiram pela perspectiva de economia financeira nas atividades que seriam propostas. Eu não sei se isso já foi uma solução criada nas igrejas de vocês que estão ouvindo aqui agora a live, mas existem grupos que eram adolescentes, jovens, e que hoje as atividades são juntas, não só porque tem pouca equipe, ou até, às vezes até tem uma equipe interessante, mas eles juntaram as atividades por uma questão de corte de custo. Aí é melhor nem comentar se isso dá certo, ou se isso está certo, ou se isso que isso tem algum cabimento. É melhor a gente nem comentar, porque se a gente for tentar entrar na questão de custo em função disso, a gente não estaria, sabe, buscando esse entendimento para observar o processo do que está sendo, sabe, para observar o que a gente está construindo esse conhecimento aqui. Então, assim, eu acho que se você inicia um processo de junção de liderança, de junção de jovens com adolescentes, por questão de custo, você desconsidera todo o mundo desses dois grupos, e você está dizendo que a questão financeira talvez seja tão importante ou mais importante do que aquilo que você precisa propor de verdade para dialogar com o grupo. Então, assim, todo esforço possível, e aí honestamente eu penso juventude na perspectiva de uma causa missionária. Eu penso juventude na perspectiva de missões urbanas. Eu penso juventude a partir de uma perspectiva de ministério de verdade, de gente que precisa de cuidados, gente que precisa ser tratada, gente que precisa ser alcançada com um projeto sério, com algo que vá alcançá-lo, não só naquele tempo de congresso, não só naquele tempo das atividades, mas para além desse tempo. Então, assim, se a gente for, se a liderança da igreja, ou se a liderança da juventude for ficar mensurando as atividades, se vai fazer junto ou não, por uma questão somente de custo, aí, meu irmão, aí, honestamente, nós não estamos comunicando, nós não estamos falando da mesma coisa aqui. Nós não estamos falando de custo, nós não estamos falando de empenho nesse processo. Eu sei que tudo gera custo, e eu entendo isso. Mas não dá para você pensar em juntar os grupos por falta por economia de recursos, e a gente não vai nem comentar mais sobre isso, para a gente não incorrer no erro de generalização ou de algum tipo de julgamento. Mas assim, como eu falei, pastor Rafael, eu acho que nós não estamos no melhor dos mundos, e aí é complicado. Dificilmente vejo o departamento desenvolver quando estão juntos, e eu concordo com isso. Mas hoje, pela falta de liderança, o pastor acaba sendo obrigado a juntar. Pela falta de liderança e também pela questão da resposta na perspectiva financeira. E aí que eu estou te falando, pastor Rafael, nessa abordagem de você pensar a necessidade de juntar, ainda que esse não seja o melhor dos mundos, ainda que essa não seja a melhor das respostas, nós precisamos ir para além disso. Ou seja, se eu sou o líder do grupão, não tenho o que fazer, já foi constituído isso, já assumi dessa forma. O que eu preciso fazer é perceber a necessidade de, pelo menos, propor de forma sequencial, pelo menos propor para os recortes, pelo menos propor para os grupos específicos, nem que eles estejam todos juntos, mas ter atividades específicas para cada recorte,
mês a mês. Assim, nós temos o grupo, sei lá, como é que se chama, como vocês chamam as atividades mensal de vocês. Você tem um grupo da juventude mensal, por exemplo, onde você junta todos numa atividade só. Então, acho que deveria ser diferente mesmo. Se você se propõe a ser, leve o seu trabalho a um nível de excelência que vai honrar exatamente o chamado de Deus na tua vida, que é o cuidado com jovens e adolescentes. Então, assim, honra isso. Como é que você vai honrar isso? Você é líder do grupão, líder de jovens e adolescentes, é hora de você propor e enfrentar a missão, enfrentar a sua responsabilidade de cuidar dos jovens e adolescentes de forma adequada. Você vai conseguir enfrentar de forma adequada, propondo especificamente para cada recorte. Você não vai alcançar o adolescente e o jovem na mesma atividade, não vai. Você vai conseguir juntar os dois no mesmo dia, mas dialogar com eles não vai. Como é que você vai falar para um jovem, tem 29 anos, casado, pai de filho, e você vai falar, esse cara está com questões, esse cara está procurando emprego, esse cara está em luta, esse cara está, sabe, tentando se firmar na vida. Aí você tem, dentro do mesmo grupo, você tem uma menina de 14 anos, um menino de 14 anos, que tá, no máximo o maior problema que ele teve hoje talvez seja a figura repetida que veio no pacotinho de figurinha da Copa. Então, assim, são situações diferentes. Não estou dizendo que o adolescente ele não tenha demandas, que ele não sofra, que ele não tenha as suas crises. Sim, eles têm, são crises específicas e que você precisa investigar, entender o teu grupo para propor para o seu grupo. O que não dá é para a gente pegar todo mundo, jogar todo mundo no mesmo barco e achar que está alcançando o grupo, porque não estaremos alcançando o grupo. Então, quando eu falei do melhor dos mundos, pastor Rafael, é que ainda que você seja o líder do grupão, desse grupão que as igrejas, algumas delas formaram, né, o mesmo adolescentes e jovens, ainda que você seja o líder desse grupão, você precisa criar atividades para alcançar especificamente os recortes. Eu vou repetir, que recorte é esse? Quem fala com adolescente precisa observar os juniores. Quem fala com jovens precisa alcançar a questão dos jovens casados. Precisa entender que é um grupo especificamente dentro desse grupo de jovens que precisa de um cuidado, precisa de uma demanda, precisa de uma atenção, da criação de atividades específicas para aquela liderança. Então, assim, você pode continuar lidando com um grupão, mas precisa mês a mês dialogar, propor para cada um desses recortes. Não considerar as demandas dos jovens casados e achar que por eles estarem inseridos no mesmo grupo, o que é um grande gatilho, é um grande gatilho de erro, vamos dizer assim. Leva líderes ao erro, é que eles são jovens casados de 24 anos, 18 anos, 19 anos, 25, 29, e eles estão no mesmo grupo, são as mesmas relações, os mesmos amigos, as mesmas atividades, e aí você pensa que está alcançando eles. Só que quem é casado sabe que um jovem casado tem questões que precisam de observações, precisa apontar caminhos, precisa cuidar deles para que eles estejam ali entendendo suas crises nesse momento. E o que você vai propor? Você vai tentar alcançá-los, você vai tentar criar palestras, você vai criar atividades para congregá-los. E isso é importante, que eles estejam sendo cuidados, tanto quanto a juventude de um modo geral seja cuidada. Precisa propor para esse grupo também. Essa questão das estruturas, nós identificamos, como eu falei no início, dependendo da tua estrutura, da tua estrutura física da igreja e dependendo da tua estrutura de equipe que você tem, você precisa propor para pelo menos quatro perspectivas. Você está falando de juniores e adolescentes, está falando de jovens e jovens casados. Então, é muito importante que essa estrutura seja observada. É muito importante que você observe as demandas que existam dentro desse grupo, que ainda que você seja esse líder, o melhor dos mundos é que quem
observe adolescente, foca e tem a equipe para cuidar dos adolescentes. Esse é o melhor dos mundos. Quem trabalha com jovens tem uma equipe para trabalhar as demandas da juventude. Esse é o melhor dos mundos. E cada uma dessas equipes, quem vai trabalhar com jovens, observe os recortes contidos nesse grupo de jovens. Quem vai trabalhar com os adolescentes, observe os recortes contidos nesse mundo de adolescentes. Mas se você, por força da obrigação, te deram um grupo para você liderar, e esse grupo é esse grupão que atualmente tem sido proposto pelas igrejas, que é meio que esse grupão todo aí, é importante que você tenha todo o esforço do mundo para trazer a tua equipe a pensar e refletir ações mensais para cada um desses recortes. Lidar com uma ação pensando que vai alcançar todo mundo, não vai alcançar ninguém. Essa que é a grande verdade. Deixa eu ver só o que o Rômulo falou: o desafio do líder é ter no seu grupo pessoas que cooperem na fala das faixas etárias e realmente se tornem... É isso aí, Rômulo. É preciso que o grupo, a equipe, né, a liderança de jovens propõe uma equipe ampla. E aí é o melhor dos mundos, né? Se você conseguir ter uma equipe para lidar com os desafios que a tua juventude tem, e você consiga, dentro da tua equipe, propor atividades que vão dialogar com esse grupo. É muito importante que o líder pense em equipe, em ter uma equipe forte, coesa, com visão, entendendo a importância de todo o processo para dar respostas ao que está acontecendo. O Marco Aurélio, se eu não me engano, o Marco Aurélio é de Minas Gerais. Creio que o maior problema seja o pequeno número de jovens e adolescentes para se trabalhar os recortes. E a equipe reduzida... Eu entendo. Se você tem um grupo pequeno, Marcos, o que a gente não... e aí também, eu entendo que o grupo pequeno te possa gerar dificuldades, mas é importante que você pense que ainda que você esteja um grupo pequeno, se você não trabalhar os recortes adequadamente, você não vai conseguir crescer nenhum do teu grupo. Você não vai conseguir crescer os adolescentes, não vai conseguir crescer a juventude. Porque um jovem que chegar na tua igreja e vai ver um trabalho com uma perspectiva para adolescentes, ele não vai se sentir representado ali. Um adolescente chegar na igreja e vai ver uma abordagem que não dialogue com ele, e aí você deve saber que o discurso, o diálogo com o adolescente é muito específico, é uma fala muito é uma comunicação específica, é uma linguagem específica. E aí, se você não trabalhar esse adolescente, né, a partir dessa linguagem, ele não vai conseguir se sentir representado. Então, se você tentar trabalhar todos num recorte só, numa atividade só, eu acho que você não vai conseguir trabalhar, na verdade, você não vai conseguir ter um alcance para que eles mesmos se sintam alcançados com a tua voz. Então, na expectativa de falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. E esse é o risco. Há uma necessidade do líder ser bem organizado e ter uma agenda de atividade bem dirigida. E aí é um fato, pastorzão. Se a gente não se organizar, aqui tem um texto interessante, Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesus está propondo aquela questão do planejamento. Eu amo esse texto, porque Jesus, com toda a saída a partir do seu milagre, com toda a palavra de ordem na esfera espiritual, onde ele falava e tinha que acontecer porque a palavra dele é final, mesmo assim Jesus está propondo para a gente, para a sua igreja, uma perspectiva de planejamento. Olha o que fala Lucas capítulo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Que ele está propondo, cara, vocês precisam planejar. Não dá para vocês ficar vivendo o tempo todo de milagre, não vai dar certo não. Vocês têm que planilhar esse negócio, vocês têm que organizar a vida de vocês precisam ser líderes organizados, vocês precisam ser líderes que entendam a necessidade de refletir sobre o que vocês vão propor, refletir sobre o que as demandas estão surgindo, quais os recursos que vocês têm, qual a equipe que vocês têm, recurso humano, qual a equipe que vocês têm para apoiar, para trabalhar. Então, assim,
Se vocês não planejarem, anotem essa referência, Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 28. Se eu não me engano, acho que até o 31. Então, assim, se nós não pensarmos honestamente numa perspectiva de planejamento, de planejar as nossas atividades, nós não alcançaremos o grupo. Porque a pior coisa para um líder é fazer tudo do dia para a noite. Sabe? Vi ontem, fui numa atividade legal numa igreja tal, trouxe essa ideia, vamos fazer, e o cara do dia para a noite chega na igreja e fala, gente, vamos fazer tal ideia. Essa é a ideia, vamos para cima. E não vai funcionar, cara. Você não tem um planejamento, você não tem uma ideia, como que você vai alcançar, para quem você vai, com quem você vai dialogar com aquela atividade, então não vai funcionar. É melhor parar um pouquinho, refletir, sabe, buscar entendimento para conversar com a tua equipe. Planeja, toma tempo planejando, toma tempo orando. Não sai fazendo as coisas de qualquer jeito, que a coisa não vai funcionar. Então é importante, como o pastor Rafael propôs, ter uma agenda de atividades. Uma agenda que consiga conceber aí a estrutura da tua equipe trabalhando, consiga conceber a proposta da tua igreja, os recursos que você tem, mas em prioridade, em resposta à necessidade de alcançar e dialogar com a juventude que Deus te deu para tratar. Para concluir, nós temos aí 8 minutos, tentar concluir. André chegou agora, mas chegou, minha amiga André. Paz, minha amiga, tudo bem? Falta de planejamento leva a erros grotescos que podem até mesmo mais atrapalhar a galera do que ajudar. E aí, isso acontece, com base nessa sua fala aí, acredito até que tem jovens que perdem um pouco da credibilidade, da confiança na equipe, quando percebe que a equipe vai propondo à medida com que as coisas vão surgindo, à medida com que o líder achou uma ideia legal no Instagram ou no Google, à medida com que o líder foi num evento, numa atividade, numa igreja, chegou lá, achou super legal o que ia fazer na sua igreja também, sabe? Então, assim, a juventude vai perdendo um pouco da confiança de que aquele líder reage a estímulos do céu. Ele só reage aos estímulos da terra, sabe? Eu tô com uma ideia super legal para te dar. Ele vai, opa, legal, gostei. Ele não olha, ele não pensa, ele não planejou. E se a juventude perceber isso, que você não está interagindo com estímulos do céu, não vai funcionar. Porque a juventude gosta de saber que ainda que você seja um cara legal, uma pessoa que é uma liderança para frente, eles gostam de saber que por trás desse líder cheio de ideias, por trás desse líder articulado, por trás desse líder para frente, tem um líder que ouve a voz de Deus. Isso é maneiro demais quando existe essa segurança no grupo, que o líder é a sua... Eu acredito que a liderança de jovens, para muitos jovens, sejam a última fronteira. Eles já se perderam dos seus pais, já se perderam da sua igreja, já se perderam do seu futuro, já não tem mais conexão com o seu futuro, mas ele ainda consegue enxergar no grupo a possibilidade de se conectar com alguma coisa, com o diálogo, se conectar com as relações. Ele já se perdeu de todas as relações, mas está ali no grupo, está inserido. Então, se ele perder a confiança em você, eu acho que ele perdeu muita coisa. Então é importante que você reaja a estímulos do céu. Não reaja somente a estímulos da terra. Entenda os estímulos da terra. Ouça os estímulos da terra. Mas jamais deixe de entender e de valorizar os estímulos do céu. Esses são os estímulos mais importantes que o líder precisa interagir. Bom, entrando na reta final, só lendo aqui a colocação do Rômulo. O líder, quando convidado por essa causa, tendo um grupo desse modo, tem que pedir direção e estratégias com o apoio do maior líder, que é o pastor da igreja. Sim, Rômulo, perfeita a sua colocação. Essa parceria precisa existir. Eu falei aqui no início, a necessidade de você estabelecer mentores. Essa parceria com o pastor da igreja precisa existir, precisa ter esse elo de ligação
sabe trazer, pastor, eu preciso construir uma atividade, são esses recortes que eu tenho na igreja, eu preciso de apoio, eu preciso de obreiro para me ajudar, eu preciso de gente, preciso de trazer gente para falar. Então assim, ele precisa estar ciente das demandas que você identificou, dos recortes que você quer alcançar. Ô Marcão, você Sabará, aí, Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. Essa live tá boa demais, tem gente boa, mineiro, ai. Flávio, bem-vindo, abraço, vamos pra cima. Ô Levi, vamos pra cima. Levi e o Henrique, só fera. Concluindo, a gente já está na reta final, mas é importante só tocar em alguns pontos aqui. Eu quero ouvir, ler, entender o que vocês estão entendendo sobre isso. É importante, e essa colocação é importante, saber o que vocês estão se apropriando do que está sendo tratado aqui. Bom, qual o formato de equipe quando pensamos na ampliação do alcance do departamento? Qual a equipe que eu preciso ter quando eu penso na ampliação, quando eu penso no alcance? Qual o formato de equipe que eu preciso ter? Bom, é óbvio que depende da estrutura física e de equipe de cada igreja, mas cada grupo, uma equipe, esse é o ideal. E a gente estava falando um pouco mais cedo aqui na live, esse é o melhor dos mundos. Cada demanda, cada adolescente, uma equipe para adolescente que ao dialogar com adolescentes observem também os juniores. Ponto. Grupo de jovens, uma equipe para o grupo de jovens, e ao dialogar com a juventude, comece a observar os recortes contidos nesse grupo de jovens, mas sobretudo tem uma atenção especial com os jovens casados. Precisamos cuidar desse grupo, precisam de demandas, precisam congregar esse grupo de jovens casados, atividades específicas para jovens casados. Cada grupo, cada bloco uma equipe. E aí, voltando aqui para o que nós conversamos, ainda que você seja um líder do grupão, você precisa ter cada bloco atendido com uma demanda específica, com uma atividade específica, com uma, vamos dizer assim, se você conseguir ter na tua equipe de liderança uma equipe ampla para alcançar esses recortes, é muito legal. Mesmo que você não consiga a partir da igreja, a partir da instituição que você milita, que você trabalha, ela entendeu que tem que ser jovens e adolescentes juntos. Então pelo menos que você tenha uma equipe interessante, uma equipe que tenha vontade, uma equipe que perceba a necessidade, e essa equipe ela consiga então interagir dentro desses mundos. Eu tenho dentro de uma equipe pessoas que observam aquele recorte, outras pessoas que observam aquele outro recorte. Então assim, ainda que você seja esse coordenador, e tem gente ali observando as atividades. Então é muito importante que isso aconteça. Se for uma equipe só, pelo menos que ela seja segmentada, que ela consiga observar especificamente os recortes diferentes. Agora, quando você tem uma equipe pensando tudo e agindo uma atividade para todo mundo, o risco é altíssimo. O risco de você não conseguir conversar com o grupo, e o risco de você não conseguir satisfazer os teus projetos, os teus sonhos, os sonhos da igreja, os projetos da igreja, porque você não vai conseguir dialogar com os grupos, nem com desde os juniores até os jovens casados. Vai faltar em você, vai faltar no teu grupo, se você não conseguir entender a necessidade de cuidar especificamente desses recortes. O risco é muito alto. Não faça isso, você não vai conseguir alcançar adequadamente o teu grupo. Beleza? Eu quero saber de vocês, se vocês querem tomar esses minutos que faltam aí, se vocês querem apontar algo que vocês se apropriaram, alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram dizer que vocês se apropriaram do que foi tratado aqui. Gostaria dessa interação a partir de vocês, ou dúvida ou algo que vocês se apropriaram a partir dessa live. Só eu tenho uma colocação a fazer, parabenizar a equipe do DEJAD, que é a liderança de jovens do Rio Grande do Norte,
eles estão fazendo um trabalho que é o Seminário Capacitar, que é uma releitura do que a gente propõe aqui no Rio, que eu achei muito fantástico que eles fizeram. Eles estão indo de cidade em cidade no interior do Rio Grande do Norte, levando conhecimento para jovens e líderes de jovens. Parabenizo o Dejade, o Ailson Eduardo, meu Deus, eu vou lembrar, eu vou já pegar aqui o nome dele. É uma galera que está propondo, e isso é muito importante, ver sim, Joey, você está propondo alguma coisa, onde está a sua pergunta? Me marca de novo ali para me saber. O Everton disse: Senhor, o Senhor falou algo interessante. Quando tem recém-casados, minha igreja tem um problema, pois as mulheres, mesmo que jovens, não querem ir participar com as senhoras. Isso, é isso aí. É bem bleiona mesmo essa proposta, essa questão, né, Everton? É bem bleiona, e isso é verdade. Jovens casados. Aí tem igrejas que quando o jovem jovem casa, ele é convidado a se retirar da juventude, e o homem vai para o conjunto de homens, dos varões, e as mulheres vai para o conjunto das mulheres, das irmãs, união feminina e tudo mais. Cara, isso ainda que, se a estrutura da igreja exigir que assim seja feito, eu acho que ainda cabe ao líder de jovens, Everton, o contato com eles, propor para eles. A igreja não permite que o jovem casado esteja inserido no departamento da juventude. Se isso é uma regra da igreja, que seja respeitada a regra da igreja. Mas, em função disso, o que a gente não pode fazer é deixar de conversar com esse grupo. A gente não pode, de forma nenhuma, deixar de interagir, de propor para esse grupo. Se eles, por regra da igreja, têm que participar do conjunto de homens e do conjunto das mulheres, que assim seja. Que a gente não pode deixar de propor para eles. Então, assim, a tua missão como líder de jovens é continuar buscando atividades que dialoguem com eles, que encontrem esse líder, esse jovem que casou e agora precisa de um caminho, precisa de caminhar juntos. Então, assim, mantenha atividade em propostas para a liderança de jovens. Desculpa, para os jovens casados. Ainda que pela proposta da igreja eles interajam com outro grupo nesse momento, as meninas, os próprios homens, assim, não gostam dessa nova interação, porque são jovens de, sei lá, 28 anos, 25 anos, e agora de alguma forma eles precisam sair da liderança, precisam sair da juventude para ir trabalhar com o departamento das irmãs. Então isso aí causa uma certa repulsa. Alguns param de interagir com esse departamento, agora ficam no meio da igreja, eles ficam soltos, ninguém cuida deles, eles não querem mais participar do conjunto dos varões, nem conjunto das varoas, como é assim dito, e também não podem participar do conjunto da juventude. Então os caras ficam ali no meio da igreja perdidaço. Então, muito importante a tua colocação, porque é do dia a dia. Precisa, então, se eles, ainda que eles não estejam ansiosos ou participando desse contato com esse novo departamento, e eles também não podem estar no seu departamento como de juventude, eles precisam, nesse aspecto, ser alcançados por alguma atividade que você vai criar para cuidar desse grupo. Então, assim, muito legal essa tua colocação, o Everton. Deixa eu só ver. Ô, Joey, deixa eu tentar achar aqui a colocação do Joey, cara. Como que eu não vi isso? Deixa eu ver. Ô, Joey, tô achando não, cara. Pega aqui copia lá. Aqui, achei, Joey, achei. Achei, vamos lá. Em um mundo de liderança ideal, seria melhor pesquisar os problemas e necessidades do grupo antes de formar a equipe. A gente está falando de um mundo ideal. Pesquisar antes de formar. Assim, eu acho que eu raramente ouvi pastor fazer aquele processo que nós trabalhamos numa outra live, aquele processo de imersão, pegar a equipe para trabalhar
a equipe que vai entrar trabalhando com a equipe que está atual no processo transitório para que eles tenham contato com o que eles vão liderar de verdade. Então, assim, se isso aí é o melhor, talvez seja o melhor dos mundos, é conhecer a estrutura antes de entrar. Mas talvez 90% aqui não vai conseguir ter esse tempo, não vai conseguir ter essa introdução. E aí o que eu encorajo a vocês? Entrando na liderança, precisa tomar um tempo de planejamento, de reflexão, de pesquisa. Antes de você sair propondo, antes de você sair trazendo soluções para os quais não existem problemas, vocês precisam perceber os problemas para trazer as soluções. Então, assim, é importantíssimo que essa fala seja clara no teu coração. Não saia, não vem chegando com uma solução mirabolante para algo que você ainda nem conhece. Então, comece a observar antes. Não conseguiu tempo observar antes, porque tem gente que, não sei se vocês já viram isso acontecer, mas tem gente que chegou na igreja de boa num domingo, foi para a escola dominical e saiu da escola dominical, foi chamado para o gabinete do pastor, e quando saiu do gabinete, saiu o líder de jovens. O cara nunca imaginou ser líder de jovens na vida. Não. Então pensar que esse cara vai fazer uma pesquisa prévia, eu acho quase impossível. Mas uma vez que ele seja líder, ele pode então, ao invés de se precipitar na proposta de algo que não existe, é preciso que então ele tome tempo planejando, tome tempo orando, tome tempo observando. E aí você vai ter material para propor de forma mais adequada. Formar a equipe antes de ver a necessidade do grupo. E aí eu volto para essa questão, Joey, que teve equipe formada que nem foi o líder que formou. 90%, eu vou dizer, não, eu estou generalizando, tá, gente? Não é um número correto, não, mas é um número enorme aqui de liderança que o pastor, como disse que ele seria líder, também disse qual seria a equipe dele, disse quem ele deveria convidar para liderar com ele. Então, assim, muita gente aqui não teve nem a liberdade de construir um grupo para lidar com ele. Eles já deram um grupo para ele de liderança e assim ele está vivendo até hoje, bem ou mal, ele está seguindo em frente. A maioria mal, assim, mais mal do que bem, que não consegue lidar com essa dificuldade de lidar às vezes com um companheiro, que é uma live que eu vou fazer no próximo mês. Concluindo, desculpa aí, gente, o bagunço que eu fiz aqui. Concluindo, eu vou fazer 2 lives aí por esses dias. Uma eu vou fazer com o Lucas. Na lista de transmissão nós falamos. O áudio ainda tá legal, gente, que eu bati aqui no negócio aqui, eu nem sei como é que tá o áudio agora. Na última lista na lista de transmissão, nós falamos sobre entender a liderança, o trabalho com a juventude nas escolas e nas faculdades como nosso campo missionário. Falei sobre isso na lista de transmissão. E nesse momento eu interagi muito com um líder de jovens chamado Lucas Castelo Branco. Ele vai fazer uma live comigo sobre esse assunto. A gente está definindo a data ainda, mas esse é um dos assuntos. E uma outra live que a gente vai conversar também vai ser com o Adriel Lemos. Ele é líder de jovens e adolescentes no Sul. Só não lembro bem não lembro. Beleza, obrigado, Joey. Só não lembro bem a cidade. Santa Catarina, se não me engano. E vamos trabalhar um tema especificamente também. O Adriel é fera demais. E vai ser uma live que vai ser. Então, pelo menos tem essas 2 lives para frente. E a próxima live que a gente vai conversar aqui também é sobre essa questão da formação da equipe, essa questão de lidar com a equipe. Isso é importante demais também. A construção de uma relação interessante, de uma relação sadia para lidar com a juventude. Bom, eu vou iniciar essa semana, gente, e aí é o último aviso. Eu vou iniciar essa semana uma campanha de valorização da equipe.
A gente precisa valorizar a nossa equipe, a gente precisa valorizar as pessoas que estão à nossa volta, investir no cuidado, investir nessas pessoas, investir nas atividades com a equipe. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na lista de transmissão. Vamos falar um pouco mais sobre isso nas atividades. Eu gostaria de iniciar uma campanha de valorização disso. Então você que está me ouvindo agora na live, você que está me vendo aí, faça um registro de uma reunião da tua liderança. Pode ser na igreja, pode ser numa cafeteria, pode ser no metrô, pode ser num restaurante, pode ser onde você quiser. Que se estiver reunindo com a tua equipe, faz um registro disso, uma foto. Eu quero te pedir que você coloque isso aqui, ó. Uma hashtag escrito causa. Hashtag causa. Faça um registro fotográfico disso. Manda para mim. Quando você estiver reunido com a tua equipe, faz um registro disso. Pode ser, se você tiver, você pode usar isso num papel. Você pode pegar um caderno e colocar isso aqui, hashtag causa. Pode ser no iPad, pode ser no laptop, pode ser no computador da igreja, pode ser no quadro da igreja, pode ser onde você quiser. Mas desde que na foto tenha essa hashtag bem clara para a gente ver. É uma forma de valorizar a equipe. A gente vai conversar, vão ter falas sobre isso, vídeos sobre isso. Essa valorização, a importância que nós temos de cuidar da equipe, de cuidar do grupo que lidera com a gente, a importância que nós temos de cuidar das pessoas que estão liderando a juventude com a gente, de saber como eles estão, de se importar com a saúde espiritual deles, de se importar com o que eles estão produzindo junto contigo. Eles não podem somente ser pessoas que busquem no ativismo responderem às demandas que estão propostas. Eles precisam entender para quem eles estão trabalhando, que é para o Deus dos céus, por que eles estão trabalhando. Sabe, eles não podem cair incorrer no erro de ficar trabalhando no automático, evento atrás de evento. Quando você pensar que não, tem alguém ferido do teu lado, quebrado, cheio de problema que você não está nem percebendo, mas que precisa de cuidados, que precisa de oração, e que às vezes você está cuidando do congresso, está cuidando do grupo, da juventude, mas não está percebendo que do teu lado uma liderança carece também de um cuidado, de um aconselhamento, de um apontamento, de uma solução que está em você. Então, vamos valorizar mais o nosso grupo, valorizar a liderança, valorizar o grupo, a equipe que está com a gente. Então, essa campanha é uma campanha de valorização. Então, não esquece, está reunido com o teu grupo, com a tua equipe, tira uma foto, faz um registro, coloca essa hashtag em algum lugar, escrito, impresso, seja lá, e manda pra gente e vamos pra cima. Gente, obrigado pela atenção que vocês tiveram comigo até agora. Começamos 10 da noite, já são 11h13 da noite. Obrigado pelo carinho. E a gente continua essa conversa pelas redes sociais e também pela lista de transmissão. Deus abençoe vocês. Vamos para cima. Tudo pela causa da juventude brasileira. Paz, meus irmãos. E quando orar, orem pela juventude para que Deus use mais líderes de jovens para alcançar mais jovens da nossa nação.